Outro dia eu estava no Tinder e de repente eu me deparo com essa frase aqui, ó. Eu não estava no Tinder do Brasil, tá? Eu estava acessando o Tinder americano, porque é o seguinte: o Tinder pago, que é o Tinder Gold, ele tem vários recursos que o Tinder comum não tem. E um desses recursos é você poder acessar o Tinder de algum outro país, como se você estivesse naquele país. E eu estava acessando o Tinder dos Estados Unidos como se eu estivesse lá nos Estados Unidos. E aí, de repente, eu me deparo com essa frase aqui, ó. I like pizza more, I prefer Japanese food. Traduzindo, eu gosto de pizza, mas eu prefiro comida japonesa. Na mesma hora eu falei, ela é brasileira. Ela é brasileira. E 2 dias depois, eu me deparei com o perfil dela no Tinder de novo. E dessa vez, o texto dela estava em português e ficou confirmado que ela é brasileira. Mas nem precisava de confirmação, porque já era óbvio que ela é brasileira. E por que na mesma hora eu vi que ela é brasileira? Se você entende de português e de inglês, você já entendeu por que na mesma hora eu vi que ela é brasileira. Mas, se você não entendeu, assista esse vídeo até o final, que você vai entender. Hoje em dia, a maioria das pessoas não sabe a diferença entre mas e mais. Não sabe a diferença entre mas sem o i e mais com i. Se você sempre escreve mais com i e nunca escreve mas sem o i, você está cometendo um dos erros mais grosseiros que alguém pode cometer na língua portuguesa. Então assista esse vídeo até o final, para você não cometer mais esse erro, tá? Quando eu era criança, uma das primeiras coisas que eu aprendi, quando eu estava começando a aprender a ler e a escrever, foi exatamente isso aqui. A diferença entre o mas e o mais. Era uma das primeiras coisas que ensinavam para as crianças, quando elas estavam aprendendo a ler e a escrever. Mas, hoje em dia, a maioria dos brasileiros não sabem mais a diferença entre essas duas palavras. E a maioria das pessoas que não sabem a diferença entre essas duas palavras nem sequer sabe que existe a palavra mas sem o i. As causas desse erro: o marxismo cultural, que destruiu a língua portuguesa no Brasil, e a pronúncia errada. O que acontece? A maioria das pessoas que sabe a diferença entre mas e mais, elas escrevem corretamente, mas pronunciam errado. Pronunciam sempre mais com i. E isso contribui para que as pessoas que não sabem continuem não sabendo. Por quê? Uma pessoa que só vê todo mundo escrevendo mais com i, nunca vê ninguém escrever mas sem o i, porque a maioria das pessoas escreve errado. E também nunca escuta ninguém falar mas sem o i, nunca escuta ninguém pronunciando a palavra mas corretamente. Ela só escuta mais e só lê mais, então ela acha que só existe a palavra mais com i, e nem fica sabendo que existe a palavra mas sem o i, tá? Então, por isso, é muito importante que quem conhece essas duas palavras pronuncie a palavra mas corretamente. Não só escreva corretamente, como também pronuncie corretamente a palavra mas, tá? Quando é que você usa a palavra mais com i? Somente quando houver a ideia de soma. Quando você está acrescentando alguma coisa. Esse mais com i é o mais do sinal de mais, da matemática. De 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4.
Então você só vai usar o mais com i quando houver a ideia de soma. Fora isso, você só vai usar a palavra mas, sem o i. A palavra mas, sem o i, ela não tem nada a ver com a ideia de soma. Ela expressa uma adversidade, ou seja, ela expressa uma ideia contrária à outra. Você vai usar a palavra mas, sem o i, toda vez que você quiser dizer que apesar de alguma coisa, ou no entanto, ou porém. Por exemplo, toda vez que eu vou ao shopping, eu tomo sorvete, mas dessa vez eu não vou tomar. Você vai usar a palavra mas sem o i. Por quê? Porque aqui não tem nenhuma ideia de soma. Aqui tem a ideia de adversidade. O que você está querendo dizer é que, apesar de tomar sorvete toda vez que vai ao shopping, dessa vez você não vai tomar. O que você está querendo dizer é que, toda vez que você vai ao shopping, você toma sorvete. No entanto, dessa vez você não vai tomar. O que você está querendo dizer é que toda vez que você vai ao shopping, você toma sorvete, porém, dessa vez você não vai tomar. Você está expressando uma ideia de adversidade, não uma ideia de soma. Então, por isso, você vai usar a palavra mas, sem o i. E lembrando que é importante não só você escrever corretamente, como também você pronunciar a palavra mas corretamente. Tá? Mais um exemplo. Eu acabei de tomar um sorvete e agora eu vou tomar mais um. Agora sim, você vai usar a palavra mais com i, porque agora sim existe a ideia de soma. Você está dizendo que você vai tomar um segundo sorvete. Esse já é o segundo sorvete que você vai tomar. Você está dizendo que você vai tomar mais um sorvete. Existe a ideia de soma. Então, por isso, você vai usar a palavra mais com i. Outro exemplo. O meu cachorro late para todo mundo, mas para você ele não late. Você vai usar o mas sem o i. Por quê? O que você está querendo dizer é que, apesar do seu cachorro latir para todo mundo, para essa pessoa ele não late. O seu cachorro late para todo mundo. No entanto, para essa pessoa ele não late. O seu cachorro late para todo mundo. Porém, para essa pessoa ele não late. Não existe ideia nenhuma de soma. Ao contrário, você está dizendo que o seu cachorro não late para essa pessoa. E você está expressando uma segunda ideia contrária à primeira. Você está expressando uma adversidade. Então, você vai usar a palavra mas, sem o i. Outro exemplo. Ontem, quando você veio aqui em casa, o meu cachorro te lambeu. E hoje, ele te lambeu mais uma vez. Aí sim, você vai usar a palavra mais com i, porque existe a ideia de soma. Você está se referindo a uma segunda vez em que o seu cachorro lambeu essa pessoa. Você está dizendo que o seu cachorro lambeu essa pessoa mais uma vez. Existe a ideia de soma, então você vai usar a palavra mais com i. E por que quando eu vi essa frase aqui, na hora eu vi que era uma brasileira? Porque ela usou a palavra more, quando na verdade ela deveria ter usado a palavra but. Tá? Porque o que ela quis dizer aqui foi o seguinte: eu gosto de pizza, mas eu prefiro comida japonesa. Ela quis expressar uma ideia de adversidade. Ela quis dizer, eu gosto de pizza, no entanto, eu prefiro comida japonesa. Eu gosto de pizza, porém, eu prefiro comida japonesa.
Então é o mas sem o i, certo? E o equivalente ao mas sem o i em inglês não é more, é but. O more é o equivalente ao mais com i. Só que, como ela não sabe a diferença entre mas e mais, ela acha que tudo é mais, ela levou esse erro que ela comete no português para o inglês. Ela levou para o inglês o mesmo erro que ela comete no português. Aí ela achou que ela deveria escrever more. Ela pensou em português, e quando ela botou no inglês, ela botou more no lugar do but, e aí ela escreveu uma coisa totalmente sem sentido. Que no português as pessoas entendem, mas no inglês não tem como entender. Por quê? Porque no português as palavras mas e mais, elas têm a grafia parecida e o som parecido. Então, a pessoa escreve errado, mas todo mundo entende. As pessoas que conhecem a diferença entre mais e mais, elas entendem e veem que a pessoa escreveu errado. Os americanos não. Os americanos não vão entender isso aqui. Tá? Por quê? Porque em inglês a palavra but e a palavra more não tem nem a grafia e nem o som parecidos. São palavras totalmente diferentes em tudo. Elas não têm nada parecido. Então, não tem como um americano decifrar isso aqui. Porque em inglês a palavra more não tem conexão nenhuma com o resto da frase. Tá? Não tem como um americano fazer uma conexão do more com o resto da frase. Então, o que o americano vai achar que aconteceu aqui? Ele vai achar que ela esqueceu de botar um ponto aqui, ó. Ele vai achar que ela esqueceu de botar um ponto e ele vai ler separado. Ele vai ler I like pizza more. I like pizza more. Ele vai ficar pensando, o que será que é pizza more? Será que é algum tipo de pizza que eu ainda não conheci? Será que é algum tipo de pizza que eu não conheço? O que será que é pizza more? Tá? Porque tanto no português quanto no inglês isso aqui não faz o menor sentido. Só que no português dá para entender, no inglês não. Tá? Então tá aí a importância de saber a diferença entre o mas sem o i e o mais com i, a importância de saber o significado dessas duas palavras, que são completamente diferentes, são o oposto uma da outra, tá? A importância de você ter esse conhecimento, não só para você não cometer um erro grosseiro em português, mas também para você não levar esse erro do português para um outro idioma, tá? Então é isso, pessoal. Dá um like aí no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. See you later!